arcabouço da lei, de forma resumida, e, além de resumida, com uma linguagem assim, de fácil acesso. Ela vem sendo muito pedida pelo pessoal da rede, porque é muito interessante ter a Maria da Penha assim, tão simples para a gente, mas ela é um pouquinho antiga, porque atrás está falando que são 5 anos da Lei Maria da Penha, mas a Lei Maria da Penha ela é mais antiga. E o folder, a gente também distribuiu, né, com alguns sinais que podem indicar um relacionamento que venha a ser abusivo ou que pode se tornar violento, e com o CREAS na frente. Por quê? Só vou fazer uma diferenciação entre o CREAS e o CRAS. Muitas cidades só tem o CRAS e Jales, por exemplo, tem o CREAS também. O CRAS é uma instituição que trabalha com a prevenção. Então, o CRAS ele vai abranger as famílias em vulnerabilidade social. Então, no CRAS é onde vai para fazer a inscrição, né, no CAD único, para poder pleitear alguns auxílios do governo. Porque o CRAS busca, claro, né, garantir os direitos ali da família, mas enquanto eles estão em situação vulnerável. Já o CREAS é com municípios com um pouco mais de habitantes, e o CREAS ele abrange apenas o município, ele não é regional. Mas o CREAS é quando já aconteceu uma violência. Então, lá no CREAS, a gente trabalha com violência contra a mulher, a gente trabalha com abuso sexual, com idosos que estão sofrendo violências ou abandonados. Então, qualquer tipo de violência, a gente atende lá no CREAS. Aí, sim, abrange o CREAS. E também os adolescentes que cumprem medida socioeducativa em meio aberto. Também é no CREAS. Então, a gente, infelizmente, nós estamos acostumados com violência, porque eu não sei falar, né, de outras cidades, mas aqui de Jales, pelo menos, a gente tem muito abuso sexual contra crianças, adolescentes, a gente tem muita violência doméstica e, na verdade, muitas vezes, ninguém fica sabendo disso, né? Então, é algo que a gente precisa conversar, a gente precisa olhar e falar sobre isso. Porque, na verdade, o CREAS trabalha, né, quando chega para a gente o caso lá. E a gente sempre faz parcerias com a rede, pelo menos a gente tenta. Todo caso que chega é encaminhado ou pela escola, ou pelo ESF, ou já vem com o boletim de ocorrência, né, que o Conselho Tutelar fez. Então, a gente só recebe casos encaminhados. Então, assim, até algo que eu gostaria de pedir, né, se vocês, as escolas que são de Jales, se perceberem alguma situação de violência, algum aluno que está sofrendo alguma violência, vocês percebem isso, podem estar encaminhando para o CREAS, porque o CREAS ele vai trabalhar com violência física, psicológica, sexual, né, todos os tipos. Então, vocês podem estar encaminhando. A gente só vai até onde a gente consegue, então a gente precisa da parceria da rede. Todas as vezes que chega um caso, a gente busca primeiro informações na rede. Então, eu busco primeiro informações com a escola, que a criança pertence, vou pelo endereço, busco informações no postinho de referência, porque, na verdade, quem sabe mais sobre essa família, sobre o adolescente, a criança, é a escola, é o ESF, porque a gente recebeu só uma folha, um encaminhamento. Então, é muito comum a gente mandar ofício para as escolas pedindo algumas informações para os postinhos, até para a gente conseguir fazer um trabalho, porque o nosso trabalho ele vai ser de acompanhamento. Então, vai abranger não só a vítima, não só aquele adolescente ou aquela criança, vai abranger a família, o núcleo familiar como um todo, né? Porque a gente entende que a violência é algo mais abrangente, não é algo ali naquela situação específica. Então, a gente tem esse olhar. E aí, esses materiais a gente fez. Temos também acho que de idoso lá. A gente tem uma cartilha também do Estatuto do Idoso, só que ela é bem grande, ela é o tamanho do jornalzinho aqui. Mas também é bem ilustrada, porque a gente busca realmente colocar esses materiais numa linguagem, né, que seja assim, mais acessível para
população. Então, eu também queria deixar o CREAS à disposição, assim, de vocês. A gente pode estar fazendo parcerias, a gente tem alguns materiais, se precisar, acho que a gente tem que trabalhar juntos, porque vocês, no caso, né, enquanto escolas, vocês acabam tendo mais contato com o adolescente, né, ou a criança ali. O CREAS acompanha a família, então acaba tendo um conhecimento um pouco da família em si, não necessariamente do adolescente. Então, acho que a gente pode trabalhar juntos e é algo que pode ser muito bom. E encaminhem, gente, vocês podem encaminhar, não precisa ter certeza se sofreu uma violência ou não, mas uma suspeita vocês podem encaminhar enquanto escola, que a gente vai acompanhando. O CREAS, ele não tem a intenção, ele não investiga o que aconteceu, vai simplesmente acompanhar essa família, tentar garantir os direitos ali. Então, é um acompanhamento e não um serviço investigativo, né? Então, pode estar encaminhando e não tem problema nenhum. Obrigada, Liene. Alguém quer falar alguma coisa para ela, perguntar alguma coisa? Como ela fez uma diferenciação importante aqui, é possível que nas cidades, na maior parte das cidades, não tenha o CREAS, né, tenha só o CRAS. Né? Mas se alguém, né, quiser, e eu te agradeço, falar, a gente tem que realmente trabalhar junto, né? Escola, né, Polícia Militar, Civil, Ministério Público, Judiciário, Saúde, né, Eliane, né? Juntos somos fortes, né, aquele ditado. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? No caso de não ter o CREAS, tem o CRAS. Um encaminhamento desse tipo seria para o CRAS? Tem que ver como o município se organizou, né? Então, muitas vezes, o CRAS ele vai ficar com a parte dele mesmo, das vulnerabilidades, e esse tipo de encaminhamento iria para a Secretaria de Assistência do município, que tem uma equipe técnica, né, tem assistentes sociais ali, e eles que fariam esse acompanhamento. Claro, ele não é um órgão, né, responsável apenas por essa questão de violência como o CREAS, mas eles fazem esse acompanhamento. Então, pode estar encaminhando para a secretaria, para o órgão gestor, né, da assistência social do município, que aí também, se não for com eles, eles fazem os encaminhamentos ali que eles acharem necessários. Mas a assistência, acho que tem que andar muito junto com a educação. Assistência, educação, saúde, nossa, acho que a gente sozinho não dá conta. Enquanto CREAS, né, eu falo, porque a gente vê essa família quando vai ter atendimento, ou quando vai ter algum grupo, a gente não está ali no dia a dia, como a escola que está ali o tempo todo, com o aluno, né? Então, a gente tem que andar junto, eu acho, e qualquer município, independente se tem CREAS ou não, pode fazer essa articulação e essas parcerias com a assistência. Aí, busquem o órgão gestor. Eliane, eu fico muito feliz quando eu vejo, né, você aqui, daqui a pouco, né, o Dr. Cleiton, né, os outros 2 palestrantes que estiveram aqui o mês passado, todo mundo aqui prestando atenção e falando, e às vezes eu me pergunto, né, quando a gente fala a violência aumentou, né, será que ela aumentou ou será que agora a gente está sabendo dela, mas e está atuando, né? Porque essas questões, mesmo da violência doméstica, quantas décadas elas acontecem e às vezes ninguém sabia ou ninguém fazia nada, né? Então agora, e aí a gente volta lá, né, na história da humanidade, a gente vê lá a escravidão, né? Que era uma violência, né? E autorizada pelo Estado, a escravidão, a Inquisição, os circos romanos, onde as pessoas eram dadas de alimento para os leões. E aí a gente pensa assim, será que a gente não está no momento, né, da humanidade em que nós estamos melhores, e por isso a gente está atento a isso hoje, está mudando, né? E aí a gente vê todas as instituições assim reunidas, a gente fica feliz, fala, está todo mundo trabalhando para a gente encontrar aí um lugar onde as pessoas fiquem bem, né? Isso é importante. Eu acho que a violência não é que ela aumentou, é que a sociedade, de uma forma geral, está violenta. E está
está sendo mais propagado. Os meios de comunicação estão mais dando, né, ênfase a isso. Ela sempre existiu, certo? É lógico que com a pandemia, os alunos, as crianças ficando em casa, o pessoal ficando em casa, aumentou um pouquinho, vendo, né, muita gente ficar doente, outros morrerem, perder a família e tudo mais. Isso aumentou e, consequentemente, também o nível socioeconômico das pessoas diminuiu, certo? Isso fez com que, né, aumentasse um pouco, mas antes a maioria estava empregado, todo mundo trabalhando, não tinha tempo muito para ficar fazendo isso, não. Hoje tem muita gente desempregada, né? Os meios de comunicação, eu nunca vi, né, o jeito que nós estamos vivendo atualmente, né? Parece que mudou completamente. Eu sinto assim uma sociedade mais violenta, uma sociedade que fala mais, uma sociedade que reclama mais, uma sociedade que vê as coisas tudo difíceis, não é? E isso gera violência mesmo, né? E os meios de comunicação propagando tudo, certo? Vem à tona tudo. Você liga isso daqui, ó. Você liga, você vê só um mundo de coisa, constantemente. Antes nós não tínhamos muito acesso a isso. Eu creio que é isso que é a maior violência, né? É lógico que a gente, com o retorno às aulas, as crianças ficaram um pouco mais violentas, sim. Mas, gente, é natural que isso ocorra. Ficaram 2 anos fora de casa, né? Cresceram, ficaram sozinhas, né? Creio que um pouco disso se ouve falar muito. Eu acho que nós estamos dando muito valor, ela existe. Estamos dando muito valor à violência, né? Quando a gente precisa ensinar boas maneiras, apenas isso, certo? Né? Temos que ensinar Ela sempre existiu violência, gente. Como o Geraldo falou. Certo? Só que a gente combate isso, eu acho que é com um instinto paternal, né? A gente combate isso com amor, com uma dedicação, com amizade, com respeito. Certo? Se não for dessa forma aí, não vai não, gente, não. Certo? As crianças precisam se quererem bem na escola. E a sociedade, de uma forma geral, também. O André tocou alguns pontos aqui, né, André? É o que você falou, a gente pega o celular e vê o que está acontecendo lá no Amazonas, né? Por isso que eu disse, né, talvez antes da violência, talvez não éramos maiores, tinha guardando, tinha comando, tinha inquisição, e tudo isso era autorizado pelo Estado. Hoje não, hoje isso é negociado, né? E talvez a gente não ficasse sabendo tanto, não tinha o CREA, não tinha o CRA, hoje tem. Então, hoje tem uma equipe, a INUT, né, para atender esses casos de violência. E está trabalhando com a gente vê a notícia de que um animalzinho está sendo maltratado, a gente fala, nossa, como é que alguém tem coragem de fazer isso? E eles não. Os nossos antepassados lá, de alguém ser jogado para proteger mais potência, que já tinha uma vida, né? É um circo, né? Hoje a gente não faz mais isso, a gente se revolta quando vê um animalzinho sendo maltratado. Então, não é que coração tem esse indivíduo. Agora, voltando um pouquinho na comunicação não violenta, vamos pensar. A moça está trabalhando, a senhora está trabalhando, veio aqui na minha cabeça agora, eu conheço algumas histórias assim, mas veio. Aí o chefe fica com ela, fica muito bravo com ela vai para casa muito triste, porque aquele chefe dela teve uma comunicação violenta com ela chega em casa, vai lá, que é a mulher que vai, né, a gente falou sobre isso, né, gente? Vai ver a janta, o marido chega e fala assim, nossa, a mistura de novo. E ela fala assim, não quer isso aí outra coisa na rua? Porque você acha que fica bom, não sei o quê. Então, você assiste
em outro momento, mas ela já está com aquilo que está pronta que ela levou. Ele sai lá de casa, esse marido sai de casa, pega o carro, atropela o cachorrinho ali, o cachorrinho sai dormindo, vai lá e morde alguém que estava passando ali. Quando ela está passando, vai lá ajudar essa pessoa ali, depois ela pensa que o André ladrão, ela briga com o André, ele também já fica irritado. Aí ele chega na casa dele lá, a esposa dele fala assim, o que aconteceu? Ele fala, não, porque tudo isso aqui é uma ciência, aqui não calma. A gente resolve, né? Por que eu estou contando essa história para vocês, assim, história que me veio na cabeça agora? Porque quando a gente encontra alguém que faz isso, que faz o que o doutor colocou na esposa dele fez, isso aplaca a violência, né? Isso diminui. Então, quando chega alguém na escola que tem tanto com a gente, que chega, pode chegar qualquer pessoa ali que fica com a gente. Se a gente tratar a pessoa de forma equilibrada, pois não, está acontecendo alguma coisa, eu posso ajudar, aquela pessoa muda. Então, alguém precisa quebrar esse círculo violento que vai, um passando por outro, porque ela me trata mal, eu trato mal a Ariane, que vai tratar mal a Jane, que vai tratar mal o Ariel, né? E essa comunicação violenta vai se perpetuando. Então, alguém precisa quebrar, como diz a mulher, que sejamos nós. Né? Que sejamos nós a fazermos isso. Então, quando você diz assim, a pandemia fez, a violência estava diminuindo, mas a pandemia fez que aumentasse, talvez não aumentasse, mas ela fez com que a violência contida se mostrasse, né? Pela dificuldade. Talvez estava assim, tá tudo bem, eu tenho comida em casa, eu tenho tempo, que quando veio a pandemia que dificultou, essa violência estava contida lá ainda. Então, que a gente possa, e a gente tem consciência que está refletindo sobre isso, que a gente possa ser a pessoa que quebra esse círculo violento. Quem mais? É que às vezes a gente está falando de hoje, né? Alguém mais quer falar, gente? Por que está todo mundo tão quietinho hoje? A Rita vai falar. Por que está todo mundo tão quietinho hoje? O André não está quietinho, né? Bom dia a todos. Gostaria só de pontuar que eu acredito muito na contrapartida. Pegando um pouquinho do gancho da fala do André, a gente faz uma campanha, eu participo de um grupo que a gente faz uma campanha que não é sobre essa temática, mas que é sobre o suicídio. Eu participo desse grupo por conta de que, não sei se vocês sabem, mas a nossa região é uma das regiões que mais tem suicídio no estado de São Paulo. Participando desse grupo, estudando algumas coisas, né, com o pessoal, o que a gente percebeu? Que a gente tem que trabalhar o valor da vida. Então, se o tema é suicídio, a gente vai trabalhar, a gente trabalha, faz um tipo de palestra, conversa, vai falar de conversa a respeito da vida. Eu entendo que as coisas avançaram. Se nós pegarmos na história da humanidade, a violência que era praticada lá aos dias de hoje, eu entendo que melhorou. Ninguém é levado na guilhotina, por exemplo. No entanto, ficam seus resquícios. E a rede, ela contribui tanto no bem quanto no mal. Quando nós pegamos atos violentos sendo divulgados pelo WhatsApp, pelo Instagram, né, por todos os meios redes sociais, a gente compartilha isso, nós estamos contribuindo. Às vezes nem com a intencionalidade de contribuir. A gente acredita que a gente está denunciando. Mas muitas vezes a gente não sabe qual vai ser a reação de quem está recebendo essa informação.
Então, eu entendo, particularmente, isso é um olhar meu, que a gente pode, sim, a escola faz isso, eu observo, né, eu acompanho a escola, eu vejo o trabalho incessante que elas fazem. Mas uma das coisas que eu entendo nessas práticas que a gente tem que estar reforçando são os valores humanos. Essa humanização, ela é preciso que ela seja olhada lá na escola. O exemplo que a Neide deu aqui, inicialmente, ele é pontual. Mas você está chegando agora, de novo, lógico que tudo existe regras, mas a forma como a gente coloca isso. Às vezes ninguém precisa falar nada para mim, pelo olhar da pessoa para mim, eu já sei o que ela está querendo dizer. E um olhar pode ser violento tanto quanto um tapa, não é? Existe um ditado popular que diz que os olhos falam mais que as palavras. Então, nesse contexto, principalmente as nossas crianças que sofrem todo tipo de violência, na fala do Dr. Charles, que teve de falar junto com a delegada sobre a violência contra a mulher, e foi feita uma pergunta por uma diretora, e me lembro uma vice-diretora, se eu não me engano, a menina do jornal, se eu não estiver enganada, a respeito dos bairros de Jales. Eu vou falar de Jales, mas isso se expande para todas as cidades. Quando você pega um bairro de periferia, onde aquela população não tem acesso aos benesses, por assim dizer, de um bairro mais elitizado, é aquela criança que está lá com a gente que precisa de nós. E aí sim, está trabalhando com essa criança, e eu vejo que é tarde quando chega na adolescência. E eu entendo, não que não possa ser feito às mãos, não é isso. Mas esse trabalho tem que começar lá na educação infantil. Porque a criança, ela vai convivendo todo dia com aqueles atos de violência. Então, o tempo que ela está conosco lá, seja na creche, seja na escola, deve ser um tempo aproveitado para quebrar isso que está estruturalmente, né, constituído na nossa sociedade. Hoje eu vi um vídeo, a mulher é negra e a bebê é branca. Aí ela fala assim, que aquela bebê, ela não é babá. Ela não é babá. Porque qual é o olhar que a nossa sociedade constrói uma pessoa negra, jovem, cuidando de uma criança? É que ela é babá. E aí ela vem falar que não, porque o marido dela é branco. Aí depois ele vem também se apresenta. Então, desde bebê, eu acho que essa rede que a gente constrói, as nossas escolas aqui, não tem a educação infantil e a maioria não tem os anos iniciais. Nós só temos 7 escolas na nossa rede que tem anos iniciais. Mas nada impede que vocês, enquanto gestores, se articulem com as outras escolas do município para fazer esse trabalho de rede, junto com os órgãos, com CREAS, conselhos, mas também trabalhar com essas escolas municipais, naquele município, para fazer esse trabalho, resgatar, né, esse trabalho vinculado às questões da valorização da pessoa humana. Porque a violência existe sim. E principalmente porque, infelizmente, a nossa vida, ela banalizou a violência. Porque você assiste os jornais, principalmente, só fala de violência. Seja ela de qualquer ordem, né? Seja ela de qualquer ordem. Então, eu vejo como uma propositura, né, para as reflexões, né, que é para refletir mesmo, que seria interessante a gente fazer primeiro essa articulação, pegando desde lá do bebê, né, com os pais, com as famílias, envolvendo sim no trabalho conjunto, ainda mais que os nossos municípios são pequenos, e o pai que tem criança lá no infantil, ele também tem os anos iniciais, e fazer esse trabalho
né, de valorização da vida, mas com a ótica dos valores, do respeito, né, por exemplo, um dia eu estava estudando um texto, eu vou parar de falar, senão eu vou atrapalhar a reunião, mas eu estava lendo um texto sobre as falas que nós temos e que a gente não percebe que elas são racistas. E numa dessas falas está assim: a minha casa tem criado um mundo, né? Ela fica na cabeceira da cama. Vocês sabiam que a expressão criar um mundo advém de uma prática racista que se remete aos senhores, né, de fazendas? O que eles faziam? Eles tinham um negro, um escravo, que ficava a noite inteira na cabeceira da cama, abanando eles, os senhores, e eles não podiam abrir a boca. Por isso que tem a expressão criado mundo. Então, é um termo errôneo. À época, tudo bem, mas na medida que nós vamos aprendendo, somos seres aprendentes, nós devemos ir rompendo, porque parece uma coisa tão simples, tão significante, mas o somatório disso... Pode continuar. O somatório disso... Não, pode continuar, eu estou mexendo aqui. O somatório disso gera essa violência, seja racista, seja contra a mulher, seja contra a criança, tudo pode, numa sociedade onde a humanização é distanciada, né, da educação, seja ela formal ou informal. Não deve, vai, não deve, longe, mais baixo. Tá bom assim? Vai ser bom que a gente fala um pouquinho, a gente fala um pouquinho, né, abaixo do queixo, acho que a gente vai conseguir. Eu não sei se quase todos que receberam, né? Eu tive, né? Então, vamos falar um pouquinho desse material, né, que a gente combinou, né, eu e a Miri, para falar um pouquinho. Não a violência doméstica e familiar. Né? A gente está dizendo que seria doméstica. Na primeira parte, na segunda página, fala o seguinte: quando pensamos em família, logo nos vem à cabeça uma sensação de abrigo, aconchego, segurança e proteção. Mas o que dizer quando ela representa perigo? Né? Porque a gente sempre pensa, pelo menos nas nossas famílias, né? Nós temos lá, pelo menos na minha casa, eu sei que é um abrigo, é um aconchego, mas é em todas. A demonstração que a gente tem é isso, porque a palavra família é carinhosa, né? Ela nos abraça, mas será que é para todos isso? Será que isso acontece com todos nós, com todos os nossos alunos, com todos os nossos familiares dos alunos? Nós temos esses exemplos na escola, né? Então, a gente precisa ter um olhar mais atento em relação a isso, né? Porque a gente verifica características desses alunos, ou mesmo da família, quando você chama os responsáveis, né? Se realmente a família está sendo o quê? Acolhedora, ou se tem algum problema, né? Então, aqui fala bastante nesse sentido, de ter esse olhar, né? A gente precisa ter esse olhar, como o senhor André acabou de dizer, a Rivane acabou de dizer, né? Nós temos uma pandemia que nos mostrou uma violência que a gente talvez não via tanto, mas agora a gente está vendo. E como agir para melhorar isso? Quem procurar para agir? Quais são as ações que a gente pode fazer em relação a isso? À tarde, por exemplo, nós vamos falar um pouquinho de uma cartilha, né, da violência contra a mulher não é normal, né? Tem algumas ações ali que vocês podem fazer lá na escola. E esse material que a gente tem, esse jornalzinho, fornecido pelo CREAS para nós, também é um material, eu acho interessante, até para você passar para os nossos alunos de uma maneira mais lúdica, para eles começarem a entender que
o que é uma violência, porque às vezes eles também não sabem. Eles acham que aquilo que eles estão vivendo é normal, né? Eles estarem, de uma certa forma, dentro de uma casa com 10 pessoas da família e acontecer algo de um abuso, de um assédio, para eles talvez isso é normal. E eles precisam entender que isso não é e saber quem procurar, principalmente aí alguém na escola, né, que é o que mais próximo deles estão aí para poder ajudar. Então, a gente precisa ter um olhar sobre isso, né? Então, olha lá, a violência doméstica e familiar atinge milhares de pessoas nos 4 cantos do mundo. Na grande maioria dos casos, acontece de uma forma silenciosa e dissimulada. Por que silenciosa e dissimulada? Alguém? Nem sempre todo mundo conta, todo mundo fala, né? E dissimulada porque quando você chama alguém para falar sobre, você acaba sendo culpado, você acaba sendo errado, você acaba sendo, assim, você tá ficando louco que está acontecendo isso. Não está, né? Nessa forma. Como a Dijane leu aqui, silenciosa e dissimulada, a gente vai entrar agora com a escutativa. Por isso que é tão importante, né, parar para ouvir aquela criança que muitas vezes é vítima, às vezes até, né, de violência, seja ela sexual, seja ela psicológica, seja que for. E é difícil para a vítima falar. Se é difícil para um adulto, para a criança muito mais. Então, normalmente na escola, ela acaba tendo alguém que ela confia, que ela vai falar alguma coisa. Então, nesse momento, é importante que a pessoa pare, olhe para ela, né, para que ela se sinta acolhida. É preciso acolher. Não a gente está conversando, o que foi, Dijane, está aqui no celular, está fazendo qualquer coisa, nossa, eu tenho que ir lá atender aquele negócio lá. Não, aquele momento é para parar, para olhar para essa criança, para acolher essa criança, esse adolescente, para ouvir. Porque contar isso é muito difícil, né? Então, essa violência silenciosa que acontece, às vezes faz anos que acontece com a mãe, com a filha, né? E às vezes o causador da violência é o provedor da casa, é mais difícil ainda, tá? Então, a palavra acolhimento, escutativa, precisam entrar nesse silêncio que a Dijane está falando aqui. Bem assim, né? A escutativa. Eu sempre digo, e até comento, quando a gente faz essa escutativa, a gente se propõe a escutar realmente, é ouvir a outra pessoa, sem se colocar opinião. Ah, se fosse eu, faria isso. Ah, se fosse eu, faria aquilo. Não é isso que ela está precisando naquele momento. Ela está precisando ser ouvida e aí a gente tomar outras atitudes ou se pretende aí para ajudá-la, né? Então, a escutativa e esse acolhimento é isso, saber ouvir, né? Nem sempre dar a sua opinião, tá? Como que a gente pode ajudar, né? A gente tem aí uma grade, né, de rede protetiva que a gente pode acionar, inclusive o Disque 100, né? O Disque 100 ele é anônimo, né? As pessoas podem ligar, né, anonimamente e pelo menos eles conseguem fazer o quê? Investigar, né? Quando a gente liga para conselho tutelar, ele já tem uma visão diferente. O Disque 100, ele além de ser anônimo, ele tem a obrigação de investigar o caso, né, e descobrir aí a maneira melhor para ajudar, né? Como eu disse, da violência doméstica e violência familiar. Para vocês tem alguma diferença? De violência doméstica e violência familiar? Ou intrafamiliar, no caso? Nós temos aí, no texto que eu estava lendo, embaixo, essa diferença, né? Violência doméstica, dentro de casa, né? Com todos os que moram nessa casa, independente de ser pai, mãe, não é isso? Então, a gente tem aqui, ó, se diferencia da violência familiar ou intrafamiliar por incluir pessoas que convivem no mesmo espaço doméstico, né?
em laços, em funções de parentesco. Então, quem está na casa, quem vive naquela casa, né? Violência familiar ou intrafamiliar? É aquela cometida dentro ou fora da casa, né, por membro da família, incluindo pessoas que passam a assumir função de pai ou mãe, né? Então, a gente precisa entender também o que é violência doméstica, o que é violência familiar. Bom, passando um pouquinho, nós temos aí também uma frase, né? Um país que quer ser grande tem que proteger quem não terminou de crescer. Né? Como a Meire mesmo disse, a Rivane, né, falou, essa conscientização tem que vir desde pequeno, né? Porque aí a gente tem um crescimento de conhecimentos, né, que possa vir aí melhorar essa questão da violência, ou como se proteger dessa violência, como agir em meio à violência, né? As nossas crianças, a gente sabe que as famílias são carentes de informações, na sua maioria, não vou dizer todas, mas na sua maioria. Então, vamos dar essa informação, vamos fazer dessa informação se replica, né? Dentro da escola, na comunidade, como a Sônia falou, né? Que não é só a criança em si, mas as famílias, a comunidade, né? Essa transmissão de conhecimentos, né? De ações, porque muitas vezes as pessoas não sabem nem onde procurar ou o que fazer. Porque ela deve ter isso dentro de casa, né? Ela está recebendo uma violência por algum motivo que para ela não seria, mas para a pessoa é. E realmente, a gente tem essa intenção de que o aluno, ele reflete o que ele, na maioria, tem em casa, né? Se eu tenho só violência, eu não sei me tratar de outro jeito, eu não sei tratar outras pessoas de outro jeito, né? Sim. Eu, como mediadora, antes de estar na diretoria, também tive um caso muito específico de violência, de uma garotinha de 6º ano, né? Ela também se recusava a aprender, ela se recusava a ter orientação de um professor, e falava assim, eu não sei, eu não aprendi. E conversando, ouvindo, e a gente acabou descobrindo que ela foi abusada pelo namorado da avó. E que a avó pediu para que não contasse para a mãe com 9 anos de idade, né? Então, olha o que essa situação acarretou nessa aluna. A de não querer aprender, de falar que não sabia, que era uma maneira de defesa dela, para as pessoas observarem ela ali, né? E falar, eu estou aqui. Eu preciso de ajuda, né? E ela trocou de uma escola, né, para outra, ela foi transferida, justamente por causa dessa situação, né, de notas, de não querer aprender,
mas investigando a gente acabou descobrindo qual é o real motivo disso. Então, aí também aparece no desenvolvimento da aprendizagem dos nossos alunos, essa violência, não só com ele, mas até dentro de casa, por exemplo, com a violência das mulheres contra as mulheres, no caso, né? Porque ele não aceita. O ano passado ele foi muito explorado. Então eu consegui algumas coisas através das conversas, através da psicologia. No momento eu conseguia falar com ele. Ainda ele confia na gente. Eu consigo. Uma coisa que o pai não consegue é medicá-lo. Eu consigo medicá-lo, alguém que ele inteiro para a gente. Então, nós conseguimos estar. Então, assim, é muito difícil. E é difícil para a gente também lidar. Porque ali você tem todo um ambiente que você vai orientar, mas na hora que ele sai dali, volta toda a violência de novo dentro de casa. Eu fiquei horrorizada na hora que ela mudou perto de mim, com a vida dela. Todas as falas que ela falou, foi debaixo da lança do marido dela. Eu fiquei chocada. Porque até então, mesmo trabalhando no grande centro, eu não tinha visto, presenciado esse tipo de coisa. Eu estou falando assim, até o momento onde ele falou no Brasil, que por ter trabalhado no grande centro na periferia, eu não via coisa que eu vejo hoje. E me assusta de vez em quando. Não é sempre. Mas tem casos que se assustam. E às vezes tem aquilo que você falou, a gente pensa, reflete, e a postura que a gente vai tomar perante isso é outra física também. E o jeito que você vai lidar e o jeito que você vai falar da situação ali com o aluno. Aí, gente, de tudo isso que a Sônia falou, a gente precisa pensar em alguma coisa aqui. Até algum tempo atrás, qual que era, vamos dizer, aí, a nossa cultura aí? Aquele aluno que estava no trabalho de escola, aquele aluno que é violento, dá a suspensão. Resolve. Aí, quando a gente diz que não resolve, nós não estamos passando a mão na cabeça do aluno. Tá? Às vezes a gente escuta, o convívio, passa a mão na cabeça do aluno. Então, não é passar a mão na cabeça do aluno, mas é ajudar o aluno, é procurar entender o contexto em que ele vive e ajudá-lo a superar esse contexto violento. Pode ser até que a gente não consiga, mas a gente vai tentar, como disse a Sônia. Pode ser que a gente faça o trabalho, mas ele sai dali e vai para o contexto violento de novo, Mas a gente vai tentar, pelo menos. Se a gente conseguir, é uma vitória, Eu lembro sempre de um aluno que eu tive, que ele ia para a escola sem tomar banho, ele era muito com a gente. Na época não tinha, o convívio. Mas o coordenador da escola foi na casa dele conversar. Ele cuidava de um monte menor que a mãe não cuidava, A mãe não estava lá, tinha visita, sei lá. Então, sabendo, aí você olha o aluno com outros olhos, daí a acolhida vai em parte. Então, é preciso conhecer aquele contexto. Claro, dá investimento de vocês, mas na grande maioria das vezes, suspender o aluno não resolve. Tanto é que ele volta pior, Sônia? Porque é mais uma violência, normalmente, tá, gente? Claro que a gente não está colocando uma forma correta aqui, Mas para a gente pensar sobre isso.
nova família, né? A gente vai lembrar aqui essa nossa conversa, a gente falou semana passada, da situação que o professor também está vivendo, né, com esse retorno, com essa volta tão drástica dentro da nossa, com tanta violência, com tantos problemas, qual seria o nosso emocional em relação a isso, né? No final de abrir outra formação, a gente falou um pouco sobre isso. A gente fala tanto em acolher os nossos alunos, mas que nós também precisamos ser acolhidos, né? Então, quando a gente faz uma formação dessa de convívio, não é só o conteúdo em si, mas é deixar vocês também, né, falarem, nós aqui fazendo a expectativa, né, de vocês. Por isso que é um momento mais tranquilo para a gente falar um pouquinho, para vocês desabafarem alguns problemas, e ao mesmo tempo falar também que realmente a nossa formação é violenta. Isso é tão interessante que a reunião passada a gente teve que fazer alguns cortes na pauta, né? A Jane até correu no final com a parte dela, porque vocês queriam falar bastante, e era importante a gente ouvir, né? Porque era um input que vocês precisavam colocar que estava acontecendo na escola. Às vezes a gente não tem resposta, né, Jane? Na maioria das vezes a gente não tem. Mas o fato de ouvir, de acolher, já ajuda, né? Eu acho que vocês foram embora melhores do que falar. E eu estava colocando, então, a reunião do convívio é assim, para a gente compartilhar informações, fazer a formação, mas também para acolher. Certo? Isso na escola também, a gente pode falar um pouquinho de conexão solidária que não acabou. Mas isso, de vez em quando, como professor, já pode, escute, o que ele tem a dizer, sem ficar, conclua algumas coisas que são importantes. Isso faz a diferença. Né? A gente se sente pertencente a algum lugar, se sente acolhido, faz diferença. Mas a psicologia anima a gente para falar dessas questões. Eu sempre falo que tem integral, ela tem algumas coisas, mas eu percebi que eu inverti agora. Eu estava muito distante. Eu tenho uma certa outra alternativa em relação à hierarquia. E aí eu senti os professores totalmente desmotivados, eles sentiam deslargados. Deixa eu falar. Aí o que eu fiz? Eu sempre avisa os coordenadores e no final do atendimento geral, eu vou até lá. E esse momento eles falam comigo. Esse momento eles desabafam. Tá? E aí a gente fez a mesma coisa no dia que né? Então, assim, eu vejo, eu lembro que o psiquiatra aí, a gente cobrou uma pergunta da Sônia, da gente estar junto com ele no momento dos todos. Eu sinto que faz a diferença, uma diferença gigantesca. E quando eu vou para um indicador do ensino médio, porque o ensino médio ele trabalha tranquilamente sem a gente, não falar, evidente. E aí assim, eu já ficou por causa do assessoramento, e aí eu fiz 20, 30 minutos no final, e aí você estava ouvindo eles. Aquilo que você falou, só o fato de ouvir. Claro que você depois vai refletir em uma outra oportunidade, você vai estar ali pensando em alguma coisa, ou fechando a sua coordenação geral, um texto, um vídeo, algo que pode também estimular a mente, porque não está fácil dentro da sala dela. Então, vocês sabem disso, vocês sabem que eu tinha que falar muito. No começo foi muito difícil, agora, quando voltou outros alunos, agora esse ano tem um peso, né, para assim, e alunos de toda a região, a gente recebeu, alunos muito alunos de fora. As famílias perderam os empregos e aí se retornaram para a casa dos pais, né, dos filhos e esposas, e assim sucessivamente, tentando algo menor, numa cidade menor, que é a nossa região, acho que a maioria da cidade é isso.
Senatoria da Presença, né? Então, o PEI aí mostra toda essa método, vamos dizer assim, de tutoria, de reunião, da presença, e faz com que a gente conheça mais alunos. E refletir sobre essa emoção que está precisando, e aí, como você disse, pensar em ações para que melhore tudo isso. E acaba, a gente fala tanto de violência, mas estamos falando, mas de alguma forma, o jeito que você trata, a gente já falou, se torna uma violência. Então, quando você acaba escutando o tema da pedagogia da presença, utilizando o clube juvenil, né, ou até uma TPCG, nova TPCG, essa escuta te leva, te remete à empatia. A gente tem um questionário sobre isso e fala que a falta da empatia hoje nos alunos e em todos aumentou drasticamente. Essa questão de conviver, de não saber conviver, de não saber como conviver, né, também traz a violência aí, tanto na escola, como na sociedade, como nas famílias. Né? Já depois do material, a gente chama. Para dizer só uma visãozinha. Quando a gente fala de empatia, o que é empatia? A gente fala colocar-se no lugar do outro, né? Mas aí, quando a gente fala colocar-se no lugar do outro, normalmente a gente se coloca no lugar do outro com a vivência que eu tenho. Então, eu me coloco lá no lugar da avó, mas com a experiência de vida que eu tenho, com a casa que eu tenho, com a alimentação que eu tenho, com o carro que eu tenho. Empatia é me colocar no lugar do outro com a vivência do outro. É eu me colocar no lugar daquele aluno ali que dá trabalho na escola, como a Antônia falou, que às vezes é violento. Em qual contexto? No contexto onde não tem comida, onde os pais brigam, onde não tem casa para morar, muitas vezes. Não é o meu contexto. Então, às vezes, quando a gente fala em empatia, a gente fala, mas eu faria diferente. Sim, eu faria diferente com a realidade de vida que eu tenho. Tá? Empatia é mais que isso. Empatia é colocar no lugar dele com a vida que ele tem. E pensar o que pode acontecer. O que ele poderia fazer se eu posso ajudar. Não pode fazer mais isso. A gente voltando no nosso jornal, a nossa carta de né? Também tem aí, chega a violência contra crianças e adolescentes, né? A gente vê bastante isso. Que maneira, quem procurar, né? O que a gente pode fazer? As escolas têm aí uma rede, né? De objetivo que a gente pode encaminhar. Até a final do jornal tem todas. Né? E aí, como a gente também disse, traz, né, a secretaria, né, da frente social, mas também a sociedade também sabe aonde se procura, aonde caminhar, né, a saúde, que é preciso, nós falamos que até a medicação, ela consegue dar para o aluno, a gente pode fazer, né? Mas a gente precisa até entender tudo isso. É pesado para nós, vocês que estão ali no chão da escola, é pesado. Né? É muita coisa, mas a gente precisa pelo menos fazer um pouquinho. Nós tínhamos uma palestra com o delegado há um tempo atrás, falando de violência, de abuso, e quando a gente salva aluno, a gente está salvando 100%. Então, quando a gente tem aí esse aluno melhora, né, essa família melhora, a gente está salvando aí 100%, melhorando 100%. Isso é muito importante ver essa situação. E a gente sabe que hoje as escolas também aí um grau de vulnerabilidade, de violência muito grande, né? E como a gente pode trabalhar isso na nossa escola para diminuir, a gente não vai sanar, a gente vai diminuir em porcentagens, né? A gente vai aos poucos, né, diminuindo tudo isso. Ontem mesmo eu estava vendo o serviço, mas não consigo ver também como não gosto muito. Uma região de São Paulo, e as escolas estão brigando. Estamos no mesmo bairro, duas escolas. Os alunos marcam para brigar na rua
pelas redes sociais. Concordo com isso realmente. Né? E isso é muito chocante, porque a gente não tem isso aqui. Quando a gente vê isso, a gente choca. Será que esse cara não está fazendo alguma coisa? Não, acho que está. Mas ainda não surgiu um efeito em relação a tudo isso. Por quê? Porque a gente tem a nossa família na nossa sociedade. A gente sabe que está no celular, né? Tudo qualquer coisa de violência, a gente não tem mais controle sobre isso. E eles estão na fase de formação, então muito essa violência. Né? Nós vamos ter todo esse cuidado das utilizações. Né? Apesar da nossa região ser tranquila, ainda assim a gente tem alguns casos, mas a gente consegue aí superar isso, encaminhar essas situações e até mesmo resolver. Né? Então, a última fala que eu achei que a nossa região estava bem tranquila, eu só achei, tá? Mas ela é mais tranquila. Não, sim. Aí ontem, eu achei muito tranquila. E ontem, o ônibus do Sul não estava. E eu fiquei com a mão. Conversando com as meninas, eu falo assim, a gente poderia ter embora. Mas está tendo muito abuso. Assim, por quê? É como você tinha falado, né? As famílias retornaram de algum lugar e hoje eles estão, né? Aí acontece toda uma situação. E já foi dito, né, na reunião passada, da questão da porcentagem dos adolescentes falarem que o caminho de casa para a escola é perigoso. Né? Então, que a gente não via aqui, a gente está acabando de ter essa situação, então a gente precisa também tomar esse cuidado. Porque uma cidade pequena, né, a gente não tinha isso, mas acabou que agora está acarretando essa situação. Então, mais um meio para a gente, né, as cidades, né, a gente, como o Geraldo falou, de fazer aí uma rede, né, de proteção aí, para que não aconteça essas situações, né? E a gente precisa também tomar alguns cuidados no sentido de características que a gente tem aqui, né, no nosso jornalzinho, de como que a gente percebe tudo isso no adolescente, né? Então, a gente tem lá, ó, lesões físicas, perda ou excesso de apetite, insegurança, comportamentos inadequados, tristeza ou choro sem razão aparente, isolamento, distúrbio do sono, agressividade ou apatia, gravidez precoce, até aqui, enurese noturna, doenças sexualmente transmissíveis e fuga da casa, né, no caso aí, ou de evasão escolar. Então, esses são os características que a gente pode ver no nosso adolescente, né, falando dessa violência, o que pode mostrar para nós tudo isso. Porque às vezes a gente acha que o aluno está simplesmente com sono na escola, mas tinha alguma coisa atrás aí. Alguma coisa aconteceu, né? Falando mais rapidinho, para a gente ir para o café daqui a pouco, né, Meire? Ah, tá. Notificar é um passo obrigatório, como a Liane disse. A gente precisa expor, a gente precisa falar para quem é devido o que está acontecendo. Né? Como no Disque 100, no Disque 180, que é a violência contra a mulher. Né? Precisa ser divulgado dessa forma, né? Acionado dessa forma, para que essas situações vão diminuindo e que alguém tome uma providência. Né, que consiga tomar uma providência, seja investigado, porque nós temos uma visão, né, como a gente fala, a gente tem uma inferência, a gente vê algumas coisas, imagina, mas a gente não tem as evidências, então a gente precisa tomar esse cuidado, mas a gente não pode fechar os olhos a isso, a gente precisa, né, tomar aí as atitudes cabíveis para nós, aí, como educadores, como cidadãos, e assim fazer um melhor aí, tá? Dignidade e respeito às pessoas portadoras de deficiência, né? A Maria Ângela está lá em cima, ela sempre preza por isso, e realmente até essa questão da violência mesmo, né? Não só o direito à educação, mas o direito de ir e vir, o direito da assistência, né?
A gente sabe que muitos pais não têm aí um conhecimento adequado para os deficientes, então prende em casa, amarra em casa, né? Não dá medicação. Então, isso também tem que tomar muito cuidado, né? Nós temos, né, não sei se na nossa região tem algum caso assim, né? Acredito que, se tiver, a gente não tem conhecimento, mas que há necessidade disso também, de tomar esses cuidados, até com essas crianças, né, com portadoras de deficiência. Até porque eles são humanos, têm direitos como qualquer pessoa, e ele é uma pessoa, e a gente tem que respeitar dessa forma, né? Então, por que não... Eu falo que a gente já toma todo um cuidado, a Maria Ângela sabe disso. Às vezes eu acabo até brigando com a Maria Ângela, né, Maria Ângela, que eu quero mais. É um cuidado, eu sou de necessidades especiais, então o olhar nosso lá é diferenciado por isso. Os casos de necessidades especiais sou eu que atendo. E a cobrança minha e da Silvana, junto aos pais, sempre é muito grande. Porque uma das coisas que a gente tinha lá no começo, a Maria Ângela sabe disso, era a falta de medicação, né? Então, já foi uma situação sanada, mas foi assim, uma briga muito grande com a gente e com a família, de orientação. Tá? Claro que a gente sempre tem alguns problemas, principalmente quando você lida com deficiência mental. Tá? É mais difícil. A deficiência física é mais fácil para você lidar, mas quando você passa com a deficiência mental ali, você sabe que tem os termos certos, é mais difícil para a gente lidar, e a gente precisa muito da ajuda da família. E nem toda a família é disposta para essa ajuda. Então, a Maria Ângela acompanhou comigo lá no começo, quando eles foram para a gente lá, todo o trabalho que nós tivemos. E ela sabe... eu cheguei a apanhar de um deles, tá? Aí nós vimos a gravidade, tudo junto com a supervisora, que na época era a Adriana, e hoje a gente tem uma cuidadora que acompanha um desses alunos dentro da sala de aula também. Tá? Mas é isso. A nossa situação hoje já é bem melhor que antigamente, né? A gente tem aí essas possibilidades, né? Todas de ajuda, né, para que esse aluno tenha aí a sua formação, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado também, tá? E o olhar diferente, lógico. Tá bom, obrigada. A homofobia, né, é a pior violência, é o preconceito, né, aí. Então, quando a gente fala dessa empatia, de se colocar no lugar do outro, na visão do outro, de se sentir, de todos se sentirem acolhidos, também a gente coloca isso como um preconceito grande até hoje, né? O preconceito racial também, que a gente tem também a trilha antirracista, né? Que a gente tem esses eventos nas escolas, né? Essas ações no ano todo, não é pontual, não é só numa data, né? Mas a gente precisa também tomar cuidado, porque acontece muito, né? Não é só uma violência
contra as mulheres, com as crianças, adolescentes, idosos, né? Mas também na questão da homofobia, que a gente vê aí mortes, inclusive, né? A gente sabe que também hoje nossos adolescentes estão numa fase de se conhecerem, né? Já melhorou? De se conhecerem e não saber aí, né? O que realmente eles gostariam de ser, né? A sua personalidade. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, porque isso a gente pode inibir, a gente pode fazer sofrimento, causar até uma violência aí, né? Emocional aí, né? E o nosso foco principal de hoje, né? Que é a violência contra a mulher, que a gente fala para denunciar, e a gente vai falar bastante aí, um pouquinho não, né? Bastante à tarde sobre isso, né? Com algumas ações envolvendo, né? Mas aqui a gente tem também desse cartaz, nesse folheto nosso, nesse jornalzinho, né? Algumas situações que a gente pode resolver rapidamente, tomar conhecimento rapidamente, né? Como que a gente pode aí distinguir tudo isso e a quem procurar, né? Com todos os cuidados possíveis, né? Naquela escutativa, de deixar ter um olhar mais crítico, mais atento, não é isso? Quer falar, seu Mauri? Não? É que o senhor está me olhando, eu falei, acho que ele quer falar. Alguém quer falar? Isso. Isso. Sim, tem a multa. Isso. É porque quando a gente sabe, né, como cidadão, a gente tem a obrigação de fazer aí, então, a denúncia. E caso descubra isso, a gente tem aí a possibilidade da multa mesmo. A gente vai procurar a Liene depois. A gente até conversou, né, a questão de replicar isso, se pode ir até as escolas, né, a gente pensando em relação a isso. Isso. Tem toda uma lei aí também, né, envolvendo, mas tem essa multa aí na questão da omissão, quando você sabe de alguma violência ou não, né? Então, a Lei Maria da Penha fala, aí tem aqui também o Disque 180, que é específico, né, da violência contra a mulher, né? Envelhecer com dignidade, um direito de todos, como a Eliane já falou também, do Estatuto do Idoso, a violência, né, contra o idoso, e a gente sabe que antigamente o idoso era considerado, né, o expert em tudo. O que ele falava era lei, né? Ele era o que tinha o conhecimento de tudo e falava, não, isso aqui não vai dar certo. Hoje a gente tem, ao contrário, na maioria das vezes, aí, a situação de trancar idoso, né? Amarrar idoso, mandar para pular dos velhinhos, por exemplo, e abandonar, deixar lá os cuidados. Então, tudo isso acarreta muitas situações de violência aí também, tá? E também aí o Disque 100, né? E nós temos, mais no finalzinho aí, violência doméstica e familiar, o mal que faz a cada dia mais vítimas. Então, são alguns itens, né, exemplozinhos aí de situações, como, por exemplo, a cada 16 segundos, uma mulher é agredida por seu companheiro. E 70% das mulheres assassinadas foram vítimas de seus próprios maridos. Então, são alguns itens que a gente coloca, né, que o jornal coloca, exemplificando essa violência de uma certa forma, né? E assim, quando a gente fala da violência, a gente não mensura dessa forma. Quando a gente coloca isso em porcentagem, em quantidade de horas ou minutos que uma mulher é violentada, a gente assusta, né? Então, isso é interessante até para trabalhar isso com vocês lá na escola, com os nossos alunos. Quer falar alguma coisa, Meire? Tá. E aí tem o silêncio precisa ter fim, né? Temos o Disque 180, o Disque 100 que eu já falei, né?
E, para o finalzinho aí, fala do abuso sexual, algumas características, né? Explicando cada um deles, tá bom? Bom, pessoal, a gente optou por falar do jornalzinho, né? Inclusive, eu dei até o meu jornalzinho, viu, Djane? Só estamos com esse seu aí agora, porque foi a conta. Tá, ó. Essa cartilinha aqui também, né, do CREAS, ó, sobre a Lei Maria da Penha, ela é resumida, dá para vocês, né, trabalharem na escola, trabalhar com os alunos, com os professores, tá certo? E o folderzinho, né, que eles trouxeram. Agora, para encerrar essa parte da manhã, a Fernanda vai interpretar uma poesia aqui, né, que fecha aqui com chave de ouro todas as reflexões. Pessoal, a Meire separou aqui uma poesia que eu acho muito pertinente para isso e para todos os momentos da escola, né? Então, ela é da Ruth Bebemeyer e o título dela é Palavras são janelas ou são paredes? Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir? Mais alto? Tá, então é um poema da Ruth Bebemeyer. O título dele são Palavras são janelas ou são paredes. Então, começa a fala, né? Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber, foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga uma muralha de palavras, responda, eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes? Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que eu preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que eu não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. Obrigada. Linda poesia, né, gente? Eu não passei no PPT porque eu recebi de uma amiga ontem à noite essa poesia. Tá? E eu falei, olha, deu certinho com a nossa reunião. Então, hoje eu pedi para a Fernanda interpretar. Mas a gente vai colocar depois para vocês no grupo, tá certo? Bom, agora é um café. O Dr. Cleiton já chegou, nós vamos tomar um café com ele. E depois a gente volta já com ele.